9h02, iremos ouvir da parte de Deus a mensagem para o nosso coração, que será trazida pelo diácono nosso irmão Frederico. Irmão Frederico, a paz do Senhor, o microfone está aberto para você, porque aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Também quero saudar a todos os ouvintes, nessa manhã de domingo gloriosa, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. E dizer mais uma vez que é um grande privilégio, uma satisfação estar aqui, todos vocês, para compartilhar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu, para ser breve, quero deixar uma passagem aqui da qual o Senhor tem colocado no meu coração, que se encontra no Evangelho segundo São Mateus nos escreve, no capítulo 9, da qual fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Mateus capítulo 9, versículo 1, da qual nos diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si, ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, foi para casa. A multidão, vendo isto, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, nessa manhã gloriosa, essa maravilhosa oportunidade da qual o Senhor nos dá, de estarmos compartilhando, falando das suas maravilhas, sentindo a sua glória, o seu poder, Senhor, porque tudo é para a honra e glória do teu nome, Jesus. O Senhor é água, o Senhor é pão, o Senhor nos traz vida. Ó Deus, nós agradecemos a Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor venha tocar em cada coração, falar o que o Senhor, ó Deus, tem a dizer, ó Deus, porque o teu povo tem sede, o teu povo tem fome. A tua palavra nos diz que não é só de pão que viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ó Deus, graças te damos nessa manhã, em nome de Jesus. Prezado, no texto compartilhado, nós vemos uma grande maravilha, da qual o Senhor fez, porque o Senhor, ele não está inerte à necessidade do ser humano. Desta feita, Jesus, quando chegaram naquela cidade, lhe trouxeram um paralítico. Estava ele ali de uma forma da qual nós vemos, principalmente naquele tempo, muito limitado no seu ser. Se eu fosse entrar nessa parte, eu vou tomar um tempo um pouco maior. Mas eu quero que você entenda, não é igual um paralítico hoje. O paralítico hoje, ele tem cadeira motorizada, ele tem assistência do governo, ele tem vários benefícios que naquela época não existiam. Realmente esse paralítico, ele estava potencializado na sua limitação, vivendo na época da qual a Bíblia retrata. Todavia, Jesus, conhecendo a necessidade do homem, quando lhe trouxeram, ele pôde dizer àqueles homens: olha, grande é a sua fé. Porque certamente aquele paralítico ouviu falar de Jesus, reuniu recursos, reuniu forças, seu ânimo foi renovado para estar ali com Jesus, para alcançar a sua vitória, a sua bênção. Aqueles homens o levaram e Jesus, vendo, pôde dizer: olha, grande é a sua fé. E o que mais nós vemos hoje, irmãos, nos dias de hoje, atualmente, que nós podemos contextualizar, é que muitos têm perdido essa fé, Muitos, quando ouvem falar no poder de Jesus, muitos, quando ouvem falar nas maravilhas de Jesus,
hoje não estão como este homem paralítico, acreditando que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Mas na vida daquele paralítico foi diferente, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E aquele homem conseguiu uma vitória, irmãos, da qual nós vamos ver no texto mais abaixo, que os escribas começaram a murmurar. Jesus olhou para aquele homem e disse: os teus pecados estão perdoados. Glórias a Jesus. Aquele homem não saiu andando no primeiro momento, mas todavia, se aquele homem partisse, se aquele homem de repente sucumbisse ali da sua vida material, a sua alma já estava com Deus, porque o Senhor Jesus já havia lhe perdoado de todos os seus pecados. Naquele momento não existia espírito imundo nenhum que tivesse agora autoridade sobre aquele homem, porque toda maldição naquele momento foi quebrada na autoridade que há no nome de Jesus. Tudo que era contrário à salvação daquele homem, naquele momento foi jogado por terra, porque da boca de Jesus saiu a autoridade, né? Porque foi pelo seu sangue. Jesus ainda não tinha consumado o seu sacrifício na cruz do Calvário, mas lá em Apocalipse fala que ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então ele tinha essa autoridade de dizer: os seus pecados estão perdoados. Todavia, pela murmuração que se levantou diante daqueles escribas, dizendo: olha, ele blasfema, ele não pode perdoar pecado. Quem é este que está perdoando pecados? Então Jesus, para nos dar uma demonstração de que ele é filho de Deus, né, que ele tem autoridade da parte do Pai aqui na terra, eu quero dizer que isso não mudou. Se você crê nessa manhã, a mesma autoridade que o Senhor tinha, ele determinou ali para aquele homem, ele comissionou a sua igreja para ir no nome de Jesus e curar os enfermos, né, e libertar os cativos do poder das trevas. Essa mesma autoridade a igreja tem, nós temos por Jesus Cristo. Jesus pôde dizer àquele homem: toma a tua cama, levanta-te e anda. E houve agora um grande reboliço naquele meio. E houve agora um grande espanto, porque as pessoas estavam descrentes quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Eles não viram, mas a bênção maior estava no primeiro instante. Mas, irmão, muitos hoje estão andando por vista. E isso é um grande perigo. Eu queria trazer também aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 16, nos diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda compreensão. Portanto, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que se vê são temporais e as que não se veem são eternas. Que coisa gloriosa o apóstolo Paulo falando, né? Que o nosso homem exterior, ele possa se corromper, mas o interior vai se renovando. O apóstolo Paulo falava, né? Que o que está acontecendo na humanidade, nos nossos dias, é puramente temporal. Está falando do homem exterior, mas existe dentro de você uma alma e um espírito que vem da parte de Deus, que precisa se reconciliar com Ele. E fala também no versículo final que esse mesmo homem interior, ele não se prende às coisas temporais, aquelas coisas que se veem,
mas nas coisas que não se vê. Aquele homem paralítico, voltando ao primeiro texto, quando ele foi curado ali de todo o seu pecado, de toda a sua maldição, de toda a sua chaga, que de repente os homens não conseguiam ver, as pessoas ficaram inertes. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe sobre aquela vida, né, algo também muito importante, que no seu homem exterior, o que o homem pode ver, ele levantou, tomou sua cama e andou. Houve um grande reboliço, né? As pessoas atentaram mais. Mas, irmãos, nós, agora reconciliados com Cristo Jesus, nós não andamos só por vistas, porque nós vemos, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. De repente nós vemos, né, as pessoas com as suas limitações, sejam elas de qualquer espécie, não vou titular aqui nessa manhã, mas é o que os olhos podem ver, né? Porque a alma, o nosso espírito, ele tem que estar regozijando a todo momento em Cristo Jesus. A nossa alma, o nosso espírito, ele se alegra porque outrora nós estávamos destituídos dessa glória, mas agora nós fomos reconciliados com Jesus, né? Os nossos pecados foram apagados. O Senhor fala, né, que ele lança no mar de esquecimento. Por mais vermelhos que possam ter se encontrado como a escarlata, mas eles vão se tornar mais alvos do que a neve, porque Cristo Jesus veio, irmãos, para dar vida e vida com abundância, não de uma forma da qual o mundo vê, que muitas das vezes as pessoas se prendem muito pelo que esses olhos podem ver, uma aparência puramente externa, da qual pode não condizer com o interior do homem. O que a Bíblia fala, né? Nós sabemos muito bem que a alegria do mundo é passageira, porque ela está baseada nos deleites carnais, né? E a Bíblia fala que o homem veio do pó. Também fala que pro pó voltará. Então tudo que é conquistado aqui nessa terra, que os olhos podem ver, aqui mesmo vai ficar. Todavia o Senhor, quando ele vem a este mundo, ele trouxe para o homem um peso de glória eterno, aquilo que o olho não pode ver. De repente todos falaram: poxa, por que Jesus logo não chegou e curou este homem? Porque ele está paralítico, ele está lá deitado. Mas o Senhor não quis dar a ele mais alguns anos de vida, né, com seu corpo físico restabelecido somente, não. Jesus deu a ele naquele momento uma eternidade para com Deus, vida eterna com o Senhor, de gozo, de paz, de alegria, porque sobre aquela vida não existia mais cédula alguma contrária à salvação, porque aquele homem teve o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, se for te feito um apelo, nós fazemos esse apelo na autoridade do nome que há Jesus. Se você ainda não conhece esse Jesus, procure uma igreja mais próxima da sua casa, sirva ao Senhor com alegria, guarde essa mensagem, que o povo de Deus não anda só por vista, só por aquilo que ele vê, mas deixe que o Senhor faça a obra no seu interior, para que você seja renovado, para que tudo aquilo que é contrário à sua vida, da qual os seus olhos não podem ver, o Senhor jogue por terra e você caminhe fortificado, restabelecido, regenerado pelo poder de Deus nessa manhã. Glorifica a Deus por essa oportunidade. Deus seja contigo, com a sua casa, com a sua família. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, 9h16. Ouvimos da parte de Deus a mensagem. Frederico, tem uma parte aqui que nos chama muita atenção, que esse paralítico, que a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo falou com ele é: perdoado são os seus pecados.
ele conhecia o Senhor nosso Deus. Ele já ouvia falar do Senhor. Imagine, a fé desse homem foi tão grande que ele não tinha possibilidade de estar onde o Senhor estava. Mas Deus conhece o nosso coração. Creio eu que pela fé dele ele insistiu para que as pessoas levassem ele até o Senhor nosso Deus. E Jesus Cristo, ele conhece o coração de cada um. Que a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo viu, a fé daquele homem de ter o sentido da cura dele, da libertação. Jesus Cristo, irmãos, ele faz as coisas tremendas. Que a primeira coisa que Jesus Cristo foi perdoar o pecado principal. Se ele não andasse, se o Senhor não fizesse aquilo que ele queria, Deus se é vitória, porque a melhor vitória é nós em termos a nossa salvação em Cristo Jesus. É a joia mais preciosa. É por isso que nós estamos aqui falando do amor de Jesus Cristo, porque nós sabemos para onde nós iremos. Enquanto nós estivermos diante na reta, com os olhos fixados no Senhor nosso Deus, nós sabemos para onde nós iremos. Mas quantas pessoas, Frederico, têm perdido seu alvo? Tem perdido o alvo tem deixado as maravilhas do Senhor nosso Deus, o gozo eterno pelos prazeres pequenos neste mundo, prazeres que só te levam decepções, prazeres que entristecem, pessoas que levam até a morte eterna. Mas feliz é aquele que coloca sua confiança em o Senhor e deixa o Senhor Jesus Cristo governar a sua vida. 9h18, vamos um lindo louvor para o seu livro espiritual. Deus tem uma palavra especial para você. Quando terminarmos a nossa programação, Deus irá continuar falando. Teremos mais programas evangélicos. O senhor Ivani já está aqui para dar continuidade à programação. E Deus tem uma palavra especial para você. Cada um que vem aqui fala do amor de Jesus Cristo. É uma fonte que vai jorrando água. É uma fonte que nós bebemos a água que sai do trono do Senhor nosso Deus.